Que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre o nosso coração, sobre a nossa casa. Shalom do nosso Senhor Jesus. Gênesis 24, versículo 34. Sou servo de Abraão, explicou ele. O Senhor abençoou grandemente o meu senhor e ele se tornou um homem rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e bois, uma fortuna em prata e ouro e muitos servos e servas, camelos e jumentos. Quando Sara, mulher do seu senhor, era muito idosa, deu à luz o filho dele. Meu senhor deu tudo o que possuía a esse filho e me fez jurar, dizendo: não permita que meu filho se case com uma das mulheres cananitas que aqui vivem. Vá à casa de meu pai, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor: e se eu não encontrar uma moça disposta a voltar comigo? Ele respondeu: o Senhor, em cuja presença tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso em sua missão. Encontre uma mulher para o meu filho entre os meus parentes, da família de meu pai. Então você terá cumprido sua obrigação. Se, porém, você for aos meus parentes e eles não deixarem a moça acompanhá-lo, estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, fiz a seguinte oração: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso em minha missão. Como vês, estou aqui junto dessa fonte. Essa é a minha súplica. Quando uma jovem vier tirar água, eu lhe direi: por favor, dê-me um pouco de água do meu cântaro. Se ela disser sim, beba, também darei água a seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para a mulher do filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração, vi Rebeca vindo com o cântaro no ombro. Ela desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: por favor, me dê um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Prontamente ela baixou o cântaro no ombro, disse: sim, beba, também darei água aos seus camelos. Eu bebi e ela deu água aos camelos. Em seguida perguntei: de quem você é filha? Ela respondeu: sou filha de Betuel, meus avós são Naor e Milca. Então coloquei a argola em seu nariz e as pulseiras em seus braços. Depois prostrei-me e adorei o Senhor. Louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, pois ele havia me concedido até a sobrinha neta do meu senhor, para que ela seja mulher do filho do meu senhor. Agora digam-me se mostrarão bondade e fidelidade ao meu senhor. Por favor, responde-me sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam: é evidente que o Senhor o trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. Aqui está Rebeca, tome-a, leve-a com você, que ela seja mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou o Senhor. Em seguida entregou a Rebeca joias de prata, ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe de Rebeca. Então o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: envie-me de volta ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: queremos que Rebeca fique conosco pelo menos 10 dias e depois ela poderá partir. O servo, porém, disse: não me detenham, o Senhor me deu sucesso em minha missão. Agora, envie-me de volta ao meu senhor. Pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu: sim, estou. Com isso, eles se despediram de Rebeca e a enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca, dizendo: nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares, que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Então Rebeca, suas servas, montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Nesse meio tempo, Isaque, que morava no Neguebe, havia regressado de Beer-Lai-Roi ao entardecer. Enquanto caminhava pelo campo e meditava,
Levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaque, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: é meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com o véu. E depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Glória a Deus, irmãos. Capítulo 24 de Gênesis, como vimos desde ontem, fala deste momento tão importante na vida de uma pessoa, e assim foi com Isaque, a bênção do casamento. Sobre isso que a gente quer compartilhar um pouco. O casamento, biblicamente falando, é uma aliança, um pacto que deve ser realmente inquebrável, inviolável. É a maneira que Deus estabeleceu que a gente pudesse viver, constituir família. E aqui no capítulo 24 nós temos um dos textos com maiores detalhes acerca de como Deus conduz o coração dos seus filhos para a bênção do casamento. E a gente percebe aqui, então, alguns aspectos do casamento que são essenciais. Primeiro, a gente percebe a honra aos pais. Eliezer, o servo de Abraão, que possivelmente foi Eliezer, né? Nós falamos isso ontem, ele e Rebeca, eles mostram aqui esse princípio da honra. A honra que o servo de Abraão dá a Abraão e a honra que eles, né, dão aos pais e à família de Rebeca. Nós vivemos um tempo onde as pessoas elas estão tão desligadas, tão voltadas contra o princípio da família, e muitos filhos eles querem a bênção de Deus no seu casamento e na sua família que ele está constituindo, mas eles esquecem que eles precisam começar lá do início, honrando pai e mãe. E a Bíblia coloca que a honra aos pais é o primeiro mandamento com promessa. A promessa da longevidade desta vida, não apenas extensa, mas com qualidade. Quando honramos os nossos pais, nós estamos atraindo o favor de Deus. Nós estamos permitindo que o Senhor ajuste a nossa vida emocional, nossa personalidade, nosso caráter. Então, um casamento, para começar bem, ele deve ter essa bênção dos pais. O servo de Abraão chega ali e compartilha a revelação que Deus deu. Deus estava abençoando, Deus estava confirmando, mas foi necessário ali a bênção dos pais. Esse princípio de honra aos pais é incondicional. Quando os pais eles não aprovam um casamento dos filhos, é necessário orar por isso, é necessário dialogar, não se rebelar contra os pais, mas ouvi-los. A gente sabe que a obediência aos pais, ela pode ter o seu aspecto condicional, mas a honra é incondicional. Então, mesmo que alguns momentos nossos pais vão nos dar algumas direções que nós entendemos que não seja a mais correta, mas nós jamais devemos desonrá-los, desrespeitá-los, desconsiderá-los. Nós devemos pedir, buscar essa bênção dos pais sobre o casamento. Em segundo lugar, a gente percebe aqui também que o casamento ele tem uma escolha que é pessoal. É interessante que os pais de Rebeca liberam ela, a família libera, dizendo, olha, sim, Rebeca pode ir, mas eles vão consultar se a Rebeca quer realmente ir com o servo de Abraão para casar com Isaque. Ela tem um momento de escolha. Isso é muito interessante, irmãos, porque na cultura dos tempos bíblicos, e ainda hoje em muitas culturas, a mulher não tem essa escolha. Muitas vezes o casamento ele é tratado entre os familiares, entre os pais. E há muitas esposas que vão conhecer o seu marido já no momento do casamento. E Rebeca teve esse momento de escolha. Primeiro, os familiares queriam que ela ficasse mais um tempo
antes de ir, né? E no versículo 58, diz assim, aí em Gênesis 24, versículo 58, chamaram Rebeca e perguntaram, você está disposta a ir com este homem? Ela respondeu, sim, estou. E com isso eles despediram de Rebeca e a enviaram. A família deu a ela essa liberdade para tomar a decisão. O casamento deve ser uma escolha pessoal. Nós devemos orar. O ambiente do casamento de Isaac era um ambiente cheio de oração, irmãos. Por mais que a gente goste de alguém, sinta uma atração, um desejo, nós devemos orar, colocar diante do Senhor, caminhar pelos princípios que nós falamos ontem, mas nós precisamos entender que é uma decisão pessoal. Mesmo com os sinais das bênçãos de Deus, dos pais, a decisão de Rebeca foi respeitada. Nós precisamos entender isso. Quem escolhe com quem casar é a própria pessoa. Em terceiro lugar, a gente percebe aqui algo muito importante. O poder da bênção. O versículo 60 mostra a palavra de bênção que a família liberou sobre Rebeca. Versículo 60. Na hora da partida, abençoaram Rebeca, dizendo, nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares, que seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Irmãos, a Bíblia nos ensina a abençoar. Nós precisamos abençoar nossos amigos, nossas famílias, abençoar os governantes, abençoar o país. E como isso é difícil. Por que será que Jesus fala para que a gente abençoe e não amaldiçoe? Algumas razões. Primeiro, porque a nossa vontade, às vezes, é de amaldiçoar. É de liberar palavras negativas. Mas também, irmãos, existe um poder no que a gente fala, no sentido de que quando você abençoa, não só a pessoa recebe a bênção, mas toda palavra que sai da minha boca, ela volta sobre mim. É um princípio bíblico, né? Que aquele que abençoa, ele é abençoado. Aquele que amaldiçoa, ele é amaldiçoado. Então, no versículo 60 mostra que a família liberando uma palavra de bênção. E perceba que Deus nos dá essa responsabilidade. Olha que responsabilidade grande, você que é pai, você que é mãe, Deus nos responsabiliza para abençoar os nossos filhos, para participar da liberação do favor de Deus sobre os nossos filhos. Isso é sério demais. Os sacerdotes, o Senhor disse que os sacerdotes deveriam abençoar o povo de Israel. Irmãos, participar do que Deus está fazendo é uma grande responsabilidade nossa. Quantas pessoas, quando veem algo errado ou que elas não concordam, elas liberam palavras de maldição. Elas liberam palavras negativas. Lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, vale a pena você perceber que fala sobre o poder da língua. O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, ele fala de maneira muito intensa sobre o poder da língua. Nós precisamos abençoar a nossa nação, a nossa cidade, os nossos governantes, os nossos pais. Nós precisamos abençoar casamento. E casamentos, nós precisamos abençoar. A Bíblia fala em Hebreus que deve ser digno de honra entre todos nós o matrimônio, orar e abençoar nossos casamentos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. E é interessante perceber que a bênção que está aqui no versículo 60, que a família de Rebeca liberou, ela está confirmando a bênção que lá atrás já foi liberada sobre Abraão, em Gênesis 22:17. Ou seja, a bênção é que Rebeca fosse mãe de muitos milhares e que os seus descendentes conquistassem as cidades dos seus inimigos, as portas dos seus inimigos. Então isso mostra, irmãos, que profeticamente a família de Rebeca liberou a mesma palavra que Deus havia liberado sobre Abraão. Perceba que por trás dessa bênção está aí a manifestação do propósito de Deus. Abençoar não é só você desejar coisas boas. Abençoar é você falar da parte de Deus, é você falar dos propósitos de Deus. O casamento precisa ser para a glória de Deus, para os propósitos de Deus. Você é casado? Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nós queremos cumprir os teus propósitos como casal, como família.
O propósito do casamento não é apenas o marido e a esposa se completarem um ao outro, cuidarem um do outro. Isso também é propósito. Mas o maior propósito do casamento é manifestar a glória de Deus sobre a terra. É manifestar propósito de Deus sobre a terra. É que o casal seja um casa de oração, que orem e procuram compreender e fazer a vontade de Deus como família, ensinando os filhos a temer o Senhor, inspirando outros casais a honrar o Senhor, a caminhar no Evangelho, na palavra de Deus. O casamento existe para a glória de Deus. Sim, é para também edificação nossa, para também um aquecer o outro, para que seja um lugar de afetividade, de companheirismo, seja um lugar onde os filhos aprendem a temer o Senhor. Amados, nós precisamos praticar essa realidade. O casamento é um lugar de amadurecimento, por isso esta bênção sobre o casamento, porque é um lugar de crescimento. Lutero, o grande reformador Martinho Lutero, ele dizia que o casamento é a escola do caráter. É um lugar onde nós vamos aprendendo a crescer, perdoando, amando, percebendo os nossos erros, praticando a humildade, porque a Bíblia diz que o que leva ao divórcio é a dureza do coração. Quanto mais humildade, mais unidade no casamento, mais propósito, mais satisfação. E em último lugar, a gente percebe aqui, de maneira tão especial, no finalzinho do capítulo 24, quando Rebeca chega para um encontro com o noivo que ela não conhecia ainda. É muito interessante, irmãos. No versículo de número 65, perguntou ao servo. Rebeca pergunta ao servo de Abraão: quem é aquele homem que vem pelo campo? E ele respondeu: é meu senhor. Rebeca cobre o rosto. Depois o servo contou a Isaque o que havia feito. Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que a sua mãe morreu. Irmãos, perceba que Rebeca não conhecia Isaque. O texto diz que Isaque estava caminhando e meditando. Olha que coisa especial. Esse homem de Deus estava ali meditando, ele tinha esse tempo a sós, de solitude com o Senhor. E Rebeca, quando percebe que aquele seria o noivo que ela ia casar, ao invés dela querer chamar a atenção dele, se expondo, ela é discreta. Ela cobre o rosto de uma maneira demonstrando discrição. Sabe, uma mulher assim, ela é honrada, ela é valorizada. E o texto diz que Isaque, então, foi ali apresentado a ela, e aí sim ela foi se tornar sua mulher. Irmãos, o casamento é que torna a esposa e o marido um do outro. Nós não podemos distorcer jamais o que a palavra de Deus nos ensina, que nós precisamos ter uma aliança para aí sim um ser do outro, um ter o outro, experimentar a intimidade do outro. Então é dessa aliança, após essa aliança, que Isaque a toma para si e se torna ali o seu marido. E o texto diz que ele a amava profundamente. Irmãos, Isaque não a amou antes. Rebeca não o amou antes. Nós somos de uma cultura, e a maioria das nações, que a gente casa com a quem a gente ama. Mas há muitas culturas, e inclusive os judeus, eles costumam dizer que eles amam a pessoa com quem eles se casaram. Ou seja, a decisão de amar, ela precisa ser contínua. Nós não devemos apenas casar com quem amamos. Sim, é importante que você conheça a pessoa, é a forma mais coerente, até mesmo com as Escrituras, ainda que Isaque seja uma exceção, mas nós precisamos entender que após casar, nós temos que decidir amar todos os dias. O amor não é apenas um sentimento, mas amor é uma escolha, é um mandamento. A Bíblia diz para a gente amar o próximo. Então nós precisamos decidir todos os dias amar, decidir perdoar,
decidir ser humilde para reconhecer os nossos erros. Então, o casamento é uma aliança, o casamento é um propósito de Deus. E Isaac decide amar e cresce em amor. O casamento deve ser assim, crescendo num amor maduro, não apenas no amor apenas da paixão e do desejo, mas o amor do respeito, do carinho, do cuidado, da paciência. O verdadeiro amor, irmãos, é 1 Coríntios capítulo 13. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, é paciente, não arde em ciúmes, não busca os seus próprios interesses. Irmão, nós precisamos dessa revelação do Senhor no nosso coração. E aqueles que são solteiros ainda, precisam entender que o casamento é um propósito de Deus. Devem orar. O ambiente do capítulo 24 de casamento é um ambiente de oração, de adoração, de busca dos propósitos de Deus. E isso deve ser o que nos inspira a desejar casar e a investir, aqueles que são casados, num casamento cada dia mais maduro, para que seja um ambiente propício para que os filhos sejam criados no temor do Senhor, no amor de Deus, aprendendo a amar o Senhor. Os filhos aprendem a amar e a honrar o Senhor, vendo o pai honrando a mãe, vendo a mãe sendo submissa ao pai. São princípios de casamento. O casamento é o lugar onde Deus quer nos forjar e ensinar os nossos filhos a conhecer o Senhor. E é interessante que no final do capítulo diz então que após esse casamento de Isaac com Rebeca, o texto diz que Isaac encontrou consolação depois que a mãe, que Sara, tinha morrido. Dá a ideia de que Isaac estava muito sentido, sofrendo ainda pelo luto da sua mãe, mas o casamento foi usado por Deus para consolá-lo. Então, o casamento é um lugar de fortalecimento mútuo, de consolação, onde um completa o outro cada dia caminhando com Deus. O casamento é uma aliança. E para concluir, irmãos, é muito interessante percebermos que o casamento de Isaac com Rebeca é uma figura muito interessante, é um símbolo do casamento da igreja com o Senhor Jesus. A gente percebe o servo de Abraão aí como essa figura do Espírito Santo, preparando a noiva, que é a igreja, e Isaac, como Jesus, foi entregue, foi colocado em sacrifício, e a noiva foi preparada, e nós somos a noiva de Cristo, preparados para o casamento no dia da volta do nosso Senhor Jesus. Vamos orar, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, os casados e os solteiros, nós possamos sempre honrar o casamento como aliança instituída por Deus. Pai, obrigado, porque a Tua palavra, ela sempre tem acréscimo de revelação para o nosso coração. Eu oro pelos casais casados, que essa palavra nos edifique, nos fortaleça, nos lembre as verdades absolutas do Teu coração, do Teu reino para o casamento. Nos abençoe, Pai, que sejamos casais fortes e que cumpram os Teus propósitos. A Tua palavra seja glorificada através dos nossos casamentos. E, Pai, aqueles que são solteiros, que o Senhor possa derramar também sabedoria, graça, temor. A motivação do casamento seja o Senhor, a Tua glória, o Teu propósito. Que o Senhor fale com cada um de nós e nos ensine sempre a Te glorificar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.